Paz seja convosco, influentes. Boa noite. Estamos de volta numa configuração nova agora. Estamos com a Kathleen, fazendo parte da nossa equipe. Paz, pessoal. Primeiramente, eu queria estar falando que eu estou muito feliz de estar aqui, de estar com vocês. Eu agradeço pela oportunidade. E vamos embora junto nessa nova temporada que eu sei que Deus vai fazer o extraordinário. Então o Vinícius não está descartado, ele vai voltar, tá? A gente vai mesclando só, tem o Vinícius ainda. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, Pastor Fernando. Amém. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado Henrique, obrigado Kathleen, obrigado aí a todos os influentes pelo convite, né? A gente sabe que essa geração aí, vocês estão voando, estão arrebentando. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, de ter a oportunidade de partilhar, como a gente estava agora, num bate-papo, numa conversa, partilhar do que Deus tem feito em nós, através de nós, apesar de nós. Deus é Deus de misericórdia. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, fique à vontade. O que eu souber, eu falo. O que eu não souber, não sei, gente, não sei. Isso aí. Maravilha. Pastor Fernando, só vamos, como a gente sempre começa, fala um pouquinho quem é o Pastor Fernando, como surgiu o Pastor Fernando, como veio esse chamado. Da vida pastoral. Da vida pastoral. Fala, né? Pois é, já começa bem, viu, Henrique? Já começou bem, já põe a gente na parede. Assim. Já pegou logo. Bom, vamos lá. Eu sou o Pastor Fernando, vou começar. Tenho 44 anos, né? Sou casado com a Regina, a pastora Regina, minha esposa. Tenho 3 filhos, Estevão, Ezequiel e Eliezer. São um presente de Deus. Essa é a minha vida, essa é a minha família, a igreja. Mas meus pais são pastores, né? Meu pai, pastor Luiz, não está mais entre nós, mas a minha mãe é pastora lá em Boracéia. Então eu cresci nesse ambiente de igreja, eu cresci nesse meio aí de igreja. E você conhecer a Jesus é diferente de você estar acostumado com Jesus. E teve um momento que eu percebi que eu era acostumado com Jesus, com aquele ambiente de igreja. E você vai entendendo que você tem que conhecer a Jesus. Então, embora eu estava na igreja, embora crescido nesse ambiente de igreja, com todas as dificuldades que nós temos como adolescente, como jovem, com todas as questões que a gente enfrenta, né, eu me vi acostumado com a igreja, me acostumado com Jesus, e eu não conhecia Jesus por mim mesmo, né? Ter as minhas experiências com Jesus. Então eu comecei a viver isso, eu queria as minhas experiências, eu conhecia as experiências dos meus pais, eu conhecia as experiências das outras pessoas, e eu estava ali naquele meio, mas eu mesmo não tinha as minhas, o meu encontro com Jesus, né? Aquilo que Jesus estava fazendo em mim. Então foi nessa fase peraí, mas eu conheço Jesus, eu sou acostumado com Jesus, né? Uma frase, não é uma frase de efeito, mas é uma realidade, né? Tem gente que conhece a história de Jesus. Isso de ouvir falar. Eu queria conhecer o Jesus da história. Aí fica diferente, né? Muda o negócio. Eu quero conhecer o Jesus da história. O que é isso? O que é essa palavra? Você começa a ver a Bíblia assim, mas quem que é esse povo aí que eles amam tanto a ponto de sofrer tanto, sabe que tem promessa, mas eles amam a Cristo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E só tem uma forma de você se encontrar com a verdade. É você abrir o coração para a palavra de Deus. Aí você se encontra com a verdade. Por isso o próprio Jesus disse, né? Você conhece a verdade te liberta. Né? Então eu fui buscar isso, essa verdade. Que você vai vivendo confusão aqui, ali, no mundo, né? Nas coisas de fora, você está ali na igreja, está no mundo. Quem que você é? Você é cristão? Você não é? Então foi nessa que eu comecei, quero conhecer o Jesus da história. Comecei a buscar mesmo, lendo a Bíblia, orando, chorando em casa. E porque eu queria mesmo, não queria ficar sem conhecer. E foi através disso que começou de repente a sentir esse chamado de ser pastor. Olha só. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Eu vou falar que eu estava para os meus 19 anos ali. E nesse período muita coisa aconteceu. Eu já estava na igreja, já envolvido na igreja, já tocava. Muitos vão lembrar que eu fiz parte da banda Fadom.
já tocava, já. Tem CD, né? Tem CD aí. Tem CD, meu pai. Pareceram com CD no dia que eu vim pregar aqui. Mas eu já estava ali envolvido. Eu era pessoa de igreja. Não estava fora, eu era pessoa de igreja. Só que eu carregava isso dentro de mim. Eu quero conhecer o Jesus da história. Né? Eu quero conhecer o Jesus da história. Então, quando você se pega nisso, mais do que você querer se encontrar com Jesus, acredite, Jesus quer encontrar com a gente. E aí foi, dia após dia, você vai se aprofundando, vai se aprofundando. E quando você começa a ter esses pequenos sinais de chama do Espírito Santo no seu coração, você quer contar para outras pessoas. E de repente você vê como? Falando, e de repente você quer ser pastor, porque você quer falar do que está acontecendo com você, no seu coração, essa chama que te incendeia, que te põe de pé, que mesmo desanimado, você quer continuar, mesmo cansado, você quer continuar, e de repente você vê pastor, e eu me vi pastor. Então quando eu fui me casar, eu falei pra Regina, minha esposa, falei, eu vou ser pastor. Você quer isso? Eu vou ser pastor, meu negócio é igreja. Eu vou atrás de igreja. eu sou formado em matemática. Pela minha licenciatura, eu posso dar aula tanto de matemática como de física, com ênfase em informática. Tenho uma especialização em educação, em geometria, né, tal, porque eu queria dar aula. E eu não é demagogia, mas era um bom professor. Um bom professor porque eu gostava do que eu fazia, e tenho alunos que eu encontro até hoje. A Jaque teve aula com o senhor. Não é? Teve? Eu nem lembro. Particular ela teve. Tomara que tenha sido bom. E eu tava formado e tal, e um bom professor, porque eu gostava de dar aula, de ensinar. Na época, se eu estiver falando demais, vocês falam, tá bom? Não. Na época você não tinha muita... Hoje eu vejo meus filhos com computador, acesso ao computador, lousa digital. Na época eu só tinha um livro, um quadro e um giz. Então eu ia pra lousa, eu fazia umas letras diferentes, caprichava. Então os alunos ficavam olhando pra lousa, aquilo organizado, porque era uma forma de eu chamar a atenção deles pra aula. Então eu gostava. Mas eu me vi mais apaixonado pelo reino. E um dia eu falei pra Deus, se eu for útil pro Senhor em algum lugar, quando o Senhor me chamar, eu vou entender. Eu vou. E eu não estou dizendo isso para vocês fazerem isso ou para você fazer, mas foi uma coisa que eu quis. Falei, Senhor, se eu sou útil, todo mundo é útil, você, onde quer que você esteja, você é útil, na sua casa principalmente, na sua família. Porque o chamado é uma coisa que acontece com você. Ninguém pode fazer por você. Então eu falei, se eu tenho esse chamado, eu vou entender que o Senhor está me chamando para isso. E aconteceu, um pastor do Paraná foi visitar meu pai e falou, preciso de um pastor auxiliar como você. Porque você ajuda no louvor, você pode ajudar. Por que você não vai? Não vai para lá me ajudar? Eu falei, vou ver. Mas na hora eu me lembrei da oração. Eu falei que se o senhor me chamasse, eu ia, né? Pois então eu vou. E o pastor falou, te ajudo com uma oferta. Vou nem falar o valor, porque se eu pensar hoje, não sairia de casa. Minha esposa grávida do Ezequiel. E não, vamos sim. E ela falou, vamos. Umas coisas. Meu irmão, que também é pastor Lucas, trabalhava numa empresa que eu trabalhei. A pessoa gostou tanto de mim, porque eu dava aula e trabalhava, né? Até terminar todas as coisas. E pedi a conta na empresa para dar aula depois. E mesmo assim continuei com o relacionamento. Eles deram um caminhão para levar minha mudança. Não cobraram nada. Meu irmão que foi levar. Eu fui embora. Minha mãe abençoou. Não é? Eu já trabalhava com ela. Falei, mas enquanto eu continuar aqui, eu sei que eu sou abençoado. Eu sei que eu tenho ajudado a igreja, mas eu vou continuar sendo filho do pastor. E não que não seja uma bênção. Sim. Tem gente que tem filho de pastor que trabalha com seu pai, e é bênção, eu respeito, mas eu queria isso. Falei, mãe, eu quero eu quero seguir. A senhora não se importa? Eu falei, não, filho, está sentindo, vai. E o Deus que vai suprir lá o Paraná, supra aqui onde eu tô. A obra é dele. A obra é dele. Você quer ir, vai. E foi nessa palavra. Que pra eles foi uma perca. Porque eu ajudava no louvor. Claro, ajudava no louvor. Minha mãe. Meu pai já nem tava mais. Tava ali com a minha mãe. Eu dei pro trabalho também. Não, mãe, eu tenho que seguir e amadurecer a minha vida com Deus. Então hoje, Henrique, só fazendo um parênteses, né? Quando fala que Tomé, se eu não tocar, eu não vou acreditar. A gente até fala, né? Isso aí tem a fé de Tomé, porque não crê. Tem isso, mas eu também admiro Tomé porque ele falou assim, eu quero ter as minhas experiências com ele. Eu quero ter as minhas experiências com ele. Vocês viram, mas eu quero ter as minhas experiências. Se eu tiver que tocar, eu vou tocar. E isso é legal.
pessoa fala, não, eu quero ter as minhas experiências, é bom te ouvir, é bom, mas eu quero ter as minhas experiências, eu quero conhecê-lo. Então também fala, eu quero tocar. Jesus falou, então toca aqui. Ó. Então eu fui nessa pegada que eu quero ter as minhas experiências. E fui. Fiz uma carta de pedido de demissão do estado de São Paulo, né, do governo, que eu estava na escola. Você vai fazer isso? Eu vou. Ó, vai poder dar aula aqui só depois de 3 anos. Na época falaram pra mim, porque você tá pedindo baixo. Eu falei, não. E você gostava, né? Você teve que renunciar. Gostava da minha cidade, gostava da minha mãe, tava em casa, região, sempre com amigos na região, sou amigo do pastor Rafael há muitos anos. Eu cresci com a pastora Mara, o pastor Pedro, a família deles. Cresci aqui, tava em casa. Aí pra um lugar totalmente diferente. Diferente, longe da família. E fui lá aprender, a crescer, a lutar. Então lá fui pastor auxiliar por 1 ano, depois já assumi uma igreja lá. Trabalhamos lá, abri uma igreja chamada Iracema do Oeste. Nossa. Iracema do Oeste, não tinha quadrangular lá. Pude começar o trabalho lá na casa de uma irmã, com uma célula, um banquinho, tal. O padre que prestava o banco para mim fazer o culto na casa da irmã, né, os banquinhos. Aí fui fazendo, a igreja está lá até hoje. Louvado seja Deus. Tal. Aí num congresso, a pastora Mara foi fazer um congresso de mulheres em Foz do Iguaçu. E a gente sempre ajuda com alguma coisa, né? Administração, recebendo, tal. E ela falou, através do Lucas, né? Do Pedro Júnior, PJ a gente fala, né? Ó, você tá aí perto, você não vai lá no Foz trabalhar com a gente lá, pastor Rafael, toda a equipe, né? Da pastora Mara. Eu falei, não, vou sim, tô perto aqui, vou, tava perto de Foz mesmo. Sim. Fui. Aí nesse congresso foi o pastor Pedro. Pastor Pedro, reverendo Paulo de Flores, foi. Eles falam Fernandinho, né? Tava trabalhando, um dia sentei, o pastor Pedro me chamou, vamos almoçar junto. Aí você já fica, né? E aí o pastor Pedro te chama, vamos lá, né? Chamou. E conversa vai, conversa vem. Você não quer voltar, não? Uma igreja pra você lá em Jaú, você não volta? Isso era no mês de junho, julho. Eu falei, volto. Volto sim, deixa eu terminar o meu ano letivo na escola, que eu tava dando aula de manhã. Tô cuidando da igreja à noite, é à tarde. Você não volta? Volto. Assim, deixa eu terminar o ano letivo. Eu falo, se você quiser terminar, tudo bem. Se quiser ir agora, pode ir. Não, deixa eu terminar o ano letivo, pastor, eu vou. E foi assim que, final de 2011, eu terminei o ano letivo na escola particular que eu dava aula. E voltei para Jaú e assumi a 6ª igreja. Eu tô lá desde 2011, trabalhando, lutando, avançando. Nem sempre vencendo tudo, mas confiando sempre na vitória que vem de Cristo. Então, tô lá até hoje. Essa é, resumidamente, a minha história, tá bom? Resumidamente. Tem tanta coisa que a gente pôde fazer pro reino, mas conforme você for lembrando aí, eu vou E como que trazendo. Foi deixar o pessoal lá? Porque eu imagino que você se apegou com o pessoal lá do Paraná. Paraná? É. Foi. Puxa, minha esposa, esse dia deu testemunho na igreja de algumas provisões que Deus fez na nossa vida. E eu tenho a memória um pouco complicada, né? Nossa, bem, aconteceu isso? Ela, aconteceu, você não lembra? Nossa, bem, eu não lembro. Eu estava intertido com alguma coisa e eu não lembro. Eu falei, não, aconteceu. Por exemplo, meu filho Ezequiel estava para nascer. A ajuda que o pastor me dava, com muito amor, nunca faltou. Mas você vivia algumas restrições. Nunca faltou. Sou muito grato a Deus pelo pastor Carlos Fício e a sua esposa. Nunca faltou. Foi com eles que eu aprendi muita coisa do ministério. Nunca faltou. Mas não era suficiente e tudo bem. Era o que a igreja... E quando ele falou, ele não mentiu não. Falou, é isso que eu posso ajudar. Só que você chega lá, e agora? E meu filho, como que eu faço agora? Nasceu Ezequiel, tinha um Estevam. Usou uma irmã abençoada. Levou minha esposa numa outra cidade que só enxoval de criança. E comprou tudo pro meu filho. Tudo. Berço eu já tinha do Estevam, eu levei. Mas colchão, enfeite, roupa, cobertor. Foi um mover de Deus. Minha esposa falou, bem, eu nem lembrava. Então, essas pessoas que Deus vai aproximando da gente por causa do reino, por causa do ministério, a gente sente. Né? A gente sente. Pessoa que, pastor, vimos só em casa domingo. E você não tinha muita coisa para comer em casa. Você não fala nada, pastor, vimos só em casa domingo, pastor. Aí chega lá, é um banquete. As pessoas, algumas que da nova igreja que eu assumi, elas viviam do campo, né? Então, às vezes, a forma de ofertar é levar um mantimento na igreja. E pra gente era o que a gente precisava. Então, era isso. Então, essas pessoas que Deus vai... Você sente a falta dessas pessoas, né? E eles também, porque a gente faz... Essas coisas vão unindo a gente. Por exemplo,
eu dava aula no colégio Elos de manhã para poder suprir algumas coisas em casa. E lá eu conheci uma outra professora de matemática, né? A gente dividia a turma, eu tinha uma turma, ela tinha outra, e a gente morava em Nova Aurora, dava aula em Cafelândia. E ela me pegava em casa, pegava os alunos da van e levava pra escola. Aí chegou um tempo, tá cansada, Fernando, você começa a dirigir, eu tô muito cansado. Começo a dirigir, o dia que eu vou diminuir um pouco o meu número de aula para ficar mais em casa, com o meu netinho e tal, e você vai com a van, vai pegando os alunos. Muito bom. Aí comecei, tal. Quando eu fui abrir a igreja lá em Iracema, não tinha nem carro pra ir. Nem carro pra ir. E chamei alguns irmãos que têm coragem. Pô, quero abrir lá em Iracema do Oeste, quem tem coragem? Pastor, não tem jeito, não tem carro, é longe, tal. Aí fui falar com Deus, ó. É a van. Mas fiquei quieto, pensando nessa van. Aí um dia eu falei assim, ó, Fernando, a tua casa tem espaço para guardar a van. Você pode ficar com ela no final de semana, se precisar você usa aí pra tua família, só abastece. E segunda-feira leva os alunos. Eu falei, ó, tô pensando em sexta-feira aí. Não, pode ir, vai na benção. Aí abasteci a van, enchia de gente e ia para Iracema. Então, essas coisas, desses acontecimentos, dessas pessoas que fala assim, sinto, como acontece aqui em Jaú também. Essas situações aproximam a gente. Então, senti falta sim, tenho lembrança de alguns até hoje, outros mais velhos já faleceram até, né? A gente fala com muito amor de pessoas que Deus preparou para estar com a gente naquela época, que estavam lá, assim como Deus tem preparado hoje pessoas para estar com a gente num outro momento do nosso ministério. Foi essa pergunta sua? Foi isso, sinto falta sim. Mas o senhor falou, né, que o senhor estava querendo experimentar umas coisas novas, ter um convívio com Deus. Isso. E foi proporcionado isso, né? Sim, essa experiência, essa dependência. Eu tô numa fase minha que eu tava esses tempos atrás, eu falei, não, quero umas coisas diferentes com Deus, sabe? Quero poder orar e a pessoa ser curada, e eu jejuando e orando por esse propósito. Aí, de repente, tava em casa, chegou a notícia, meu padrasto tava com câncer. Nossa, deu uma desestabilizada assim, falei, meu Deus, e agora? Mas tá bom, passou um pouquinho, agora meu tio tá internado também. Misericórdia. Aí na minha cabeça veio, falei assim, oportunidade de você orar. Orar, clamar ao Senhor. Você não queria viver a experiência de cura, então vai orar. Eu falei, não, verdade, porque se a gente não se dispõe a fazer algo novo, a gente nunca vai viver algo tem que fazer novo com Deus. Tem que fazer. Deus chama pela graça e pela misericórdia para participar do que Ele está fazendo. Do que Ele está fazendo. Então, se incidiu no seu coração, vou orar, ora. Devemos respeitar a medicina, devemos respeitar um conceito médico, um diagnóstico médico, devemos respeitar. São pessoas que estudaram isso. A fé não nega fato. A fé não nega o fato. Ela só crê num fato superior. É isso. Então, o diagnóstico médico é verdade, é um fato, é real, mas a fé diz que há um fato superior a isso, que o céu é superior a isso. E se for vontade de Deus, eu quero me alinhar à vontade de Deus orando. Orando. Eu já orei, falo que sem nenhum temor. Já orei para muita gente que foi curada. Já orei para gente que não foi curada também. E continuo orando. Deus me chamou para orar. Deus chamou para orar. Se limita no medo, né? Falei, mas vou passar vergonha, né? Deus chamou para orar. Há quanto tempo, para quantas pessoas você prega a palavra e são salvas? E você não continua pregando? Tem gente que você prega e é salvo, tem gente que você prega e não é salvo, você não continua pregando? Então tem gente que você vai orar, pode ser que não seja, e você continua orando, porque Deus chamou a gente para orar. Então o Senhor chamando a orar, tô orando, tô clamando, tô pondo na mão, tô intercedendo, tô tocando o céu, é o que o Senhor pediu, eu tô fazendo. A fé tem que nos mover. Eu falei sobre isso na igreja, uma fé que nos move. Se não nos mover, como vai mover? Não move nem a gente, que mover o céu? Não tem jeito. Não, então tem que orar. Se sente, tem que orar. O desafio, né? Crer na palavra. Se isso queima no teu coração, o Senhor chamou para orar. O Senhor chamou para orar. Para orar. Porque a resposta de oração, porque Deus é eterno. Deus não tem tempo. Deus é eterno. A gente limita Deus no nosso tempo. Hoje eu encontrei ontem eu encontrei um casal e ele orava pela irmã dele. Uma questão muito difícil com a irmã dele.
Muito difícil, há muitos anos atrás, em 2013 isso. Ele ia pra igreja chorando, pastor, eu tô orando, eu tô jejuando. Eu falei, vamos orar, vamos jejuar. Tô junto com você nessa. E a situação só se agravava. Hoje, depois de mais de 10 anos, eu encontrei ele. Ele apresentou a irmã pra mim. Casada, com filhos. E resposta de oração. Se a gente para. Não, às vezes podia ser até num tempo que a gente não vê. Hoje a igreja, vamos falar dessa igreja aqui, a Catedral. O pastor que começou essa igreja, ele viu pela fé essa igreja desse tamanho. Mas no tempo dele, a igreja podia ser de 5 pessoas. Sim. Deus vai fazer grandes coisas, essa igreja vai crescer. Podia ser que não era no tempo dele, mas cresceu. Então você vê, não era nosso tempo. A gente ora pela fé num tempo de Deus. Então quem viu essa igreja, quando você vê a sua igreja, quando eu vejo a minha igreja, você tem que ver pela fé. Pode ser que seus olhos físicos não vejam, mas os teus olhos espirituais pela fé tem que ver. Pode ser que meus olhos não vejam, pode ser que muito pai, que você não veja o filho, mas vai acontecer. Sim. E a palavra de Deus é fiel. Amém, gente? Amém. Vou tomar água. Deixa eu tomar água, vocês não podem falar. Todo mundo vai tomar água, eu vou tomar também. Vou tomar. Pastor, a gente já entrando nesse assunto, para a igreja crescer, a gente precisa de almas. E mais do que falar de almas, é de célula, né? Evangelismo, pregar. Tá frio, o pastor Fernando não veio só para mostrar esse casaco bonito que você ele acha tá que não? hoje. Você acha que não? Aqui, ó. Mas já aproveitando esse frio, pastor, a gente sabe que o senhor foi agora, vocês têm para trás, uma viagem missionária, né? 2021, eu estive na África. Na África. E de uma fala que tem muita diferença de pregar o evangelho lá e pregar o evangelho aqui. Existe essa diferença? É um povo mais sedento mesmo? Conta essa experiência pra gente, de ministrar, de pregar lá na África. Tá, deixa eu... Voltar. Puxa. Deixa eu tentar ser didático aqui, né? Ser claro. Ser claro algumas coisas. Henrique, hoje eu estou aqui num podcast. Tecnologia. Isso aqui é tecnologia. No celular, estamos aqui falando, o pessoal da mídia tá ali. Não, tecnologia. Isso envolve um tempo. Acabou aqui, a gente vai pra casa e tem a família e tal, depois a gente vai pro celular de novo. Então, o nosso tempo é muito ocupado. E nem toda ocupação que nós temos é uma ocupação, eu posso dizer assim, legítima. A maioria é uma distração. Sim. É uma distração. É uma distração. De repente, tá distraído 10 horas, vou dormir, assistir um filme, vou dormir, amanhã já trabalho, e a gente vai distraído. Na maioria das vezes, a gente acorda pro culto na hora do culto. Hoje tem culto. Aí você dá um estalo. Vamos ler uma Bíblia? Tem Bíblia em casa. Vamos ler uma Bíblia. Aí você dá um... Não que isso seja pecado. A distração não é um pecado, mas pode impedir muita coisa na gente. Então, mais uma vez, a distração não é um pecado. Mas ela um inimigo. Pode se tornar um inimigo nosso. Então, usando essa palavra, Henrique, lá não há muitas distrações. Não tem distração. Não tem distração. Eu fiquei lá, o celular quase não pega. Nem com brachas. Quase não pega. É uma nuvem que passa lá e de repente você tem um sinalzinho que você consegue. Então não adianta você ficar. Não tem vídeo, não tem Netflix, não tem. Então você não tem muita distração. Então o celular já fica de canto. Você já tem que rever o seu tempo. Aí, você vai não tendo ocupação, você tem que começar a ocupar seu tempo. Então, eu fazia caminhada. Aí eu acordava lá. Olha só, acordava quase 6 horas da manhã. O sol já claro. Bom, fazer uma caminhada. Porque eu vou fazer o quê? Não tem distração. Não tem, vou pro shopping. Não tem. Vou pro shopping, vou pra sorveteria. Vou na quadra. Vou onde? Vou comer um lanche? Não tem. Tava distante. O tempo muda. Olha, presta atenção, o tempo já muda. Porque também, 7 horas, tá escurecendo. Você vai assistir televisão? Que televisão? Não tem. Você vai fazer o quê? Dormir. Dorme às 7, 8. Que hora você acorda? 6 Então, o tempo já é outro. Então, aí, quando você começa a ocupar o tempo, você fala assim, vou ler a Bíblia, né? Olha um termo pra falar, vou ter que ler a Bíblia. Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim. Vou ler a Bíblia então, vou pedir um livro emprestado aqui pro pastor. E você começa a mudar a sua mente para focos que você não teria se você tivesse, de repente, em outro lugar. Por exemplo, o trabalho, que é uma bênção. Mas lá não estava trabalhando. Então o que você faz? Você vai ocupando tempo o quê? A Bíblia. De repente, me estava orando. Você acha que é meio-dia, é 9 horas.
que você acordou às 5, 6. Então você ora de novo. E você lê a Bíblia outra vez. Então você começa a entrar num ambiente espiritual diferente. E isso, quando eu falo de distração, tanto vale para o lado espiritual referido ao Espírito Santo, quanto aqueles que são do reino das trevas. Que tem esse lado lá, né? Então, se ele é mesmo. Não tem essa de meio termo. Se ele é mesmo. Então, quando uma pessoa se converte lá onde eu estava, para o cristianismo, ele sabe de onde ele está saindo. Não é historinha, não é emocionalismo, não. Ele sabe de onde está saindo e por que ele tem que ficar firme com Deus. Então, algumas igrejas que eu fui pregar, o louvor, porque eles cantam com tanta alegria, com tanto ânimo, muitos, sabe qual é a gratidão deles? Eles sabem, eles têm a consciência que eles estão vivos porque Deus quer. Porque ele sabe que Satanás quer tirar a vida dele. Ele sabe que Satanás quer destruir a vida dele. Ele sabe de onde ele saiu. O adolescente que saiu, que o pai tem envolvimento, é um líder lá da tribo. E aquele adolescente se converte, ele sabe o que ele está enfrentando. Então, quando ele está na igreja, meu amigo, ele está na igreja, ele está clamando o Espírito Santo, ele está chorando, ele está cantando, e o culto pode ter 3 horas, 4 horas, eles estão lá firmes. Então, quando você pergunta do Evangelho, o Evangelho é o mesmo. A pergunta é: e o nosso coração? O Evangelho é o mesmo, para todos, em todos os lugares. Não muda nada. O Evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma. E o nosso coração? E o nosso coração? É o mesmo? As nossas ocupações, as nossas distrações, parece que nos cegam. Então, de repente, aonde eu estou, você começa... Entenda o que eu vou dizer aqui. Você começa a ver o céu mais aberto. Mas é o seu coração. É você, o céu mais aberto. Eu estava lá, fui para ficar 15 dias, fiquei 60. Nossa. 60. Então, você muda. Você tem que mudar a sua cabeça, o seu posicionamento. Você começa a entender. Então, você fala assim, não é que é mais fácil, é isso. Lá não tem meio termo. Quem se converteu. Entendi. Ele não está na igreja, ele não está na igreja vendo o que vai dar. Ele não está na igreja na campanha da porta aberta. Eu sei que Deus tem porta aberta. Eu sei que Deus tem milagre. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de porta aberta. Deus é Deus que nos provê. Mas quando ele se converteu lá, não é isso. Ele sabe de onde ele saiu. Contra que ele está lutando. Então, quando eles clamam o Espírito, você vê assim, tinha um adolescente lá, quando ele orava, eu me sentia envergonhado, assim, porque... Um adolescente. Quando ele clamava pelo Espírito Santo, ele clamava pelo Espírito, você fica assim, meu Deus, ao nível, porque ele sabe. Então, a diferença é essa, que eu senti, Henrique, tá bom? Pode ser que outros pastores tenham ido e tenham vivido outras coisas, mas foi o que eu senti, o céu abre. Eu tive malária, e ruim lá, nem contei pra minha esposa, não contei pra alguns irmãos, falei, põe a igreja de oração aí, tô ruim, emagreci muito, fiquei caído. Quando alguns pastores soube que eu tava, onde eu passei pregando, soube que eu tava ruim, quarto um pouco maior que esse espaço, entra 30 pastores, orando em línguas, clamando. Não tem como. E outra, não é assim. Entenda o que eu vou falar pra vocês, tá bom? De coração, não é a gente. Deus abençoe, põe tuas mãos aí, que Deus abençoe, né? Vamos fazer uma coisa. É uma hora, quase que eu peço pra eles parar. 2 horas clamando, céu, chamando, Deus, tem misericórdia, põe tuas mãos, estende, quando um para, o outro continua, e aquela oração, e ora. Você levanta. Eu levantar nem que fosse pra eles parar. Meu Deus. Então, Henrique, o evangelho é o mesmo. Cristo é o mesmo, é o nosso coração. É o que o senhor falou no começo, né, da fé de Tomé. O senhor falou no começo da fé de Tomé. Sim. Se a gente pegar essa geração hoje, né? Molecada aqui hoje em volta, tem uma molecada que tá muito além, muito pra frente, mas tem uma turma que tá muito acomodada. Exato. E a gente vive de momentos. A gente vai pra um retiro, volta de lá. A gente foi pro congresso agora, a turma volta.
Mas é passageiro, é muito rápido, é muito instável. A gente tem picos de fé, a gente tem picos com Deus, e daqui a pouco a gente já tá numa depressão, já tá desanimado, qualquer coisinha. Acaba indo muito pela emoção também. Eu já passei por isso, gente. Eu já passei por isso. Já passei mesmo. De você querer estar no congresso, não ver ter outro seminário, outra palavra, outro louvor, outra coisa que vai. Eu vou contar uma experiência para vocês. Hoje, graças a Deus, Deus me deu um trabalho abençoado, tenho uma igreja abençoada, tenho um trabalho abençoadíssimo. Eu falo para vocês sem nenhum temor, eu tenho condições de comprar livros, bíblias, né? Ir a congressos. Mas lá no Paraná só tinha eu e a Bíblia. A Bíblia que a minha mãe me deu. Eu devorei aquela Bíblia que eu tinha. Não tinha interpretação. Não tinha. Internet, pouco acesso. E eu vi algumas experiências do Espírito Santo na vida das pessoas. O irmão cai. O outro começa a tremer do meu lado. E eu tô aqui. Não acontece nada comigo. Aí o culto lá, todo mundo, aí cai o outro do meu lado. Tá errando a mira. Ou eu tô muito carnal, ou eu tô pecador demais, que eu não sinto. Eu falo, Senhor, eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando. Senhor, por que esse povo assim? Eu não sinto essas coisas. Às vezes você quer viver a experiência dos outros. Sim. Você quer ter aquela experiência, né? Mas eu amadureci também, Henrique. E eu vi a pessoa lá tremendo no espírito, eu não mexi nem um dedinho, não arrepio. Não arrepio nada. E tem gente que sente, é real. Mas eu não. Eu tive um encontro pela palavra de Deus. Então, eu respeito as pessoas que tiveram isso. Mas eu fico feliz por elas. Que bom que isso acontece com você. Que bom que um sente um fogo, outro sente um vento, outro sente o calor. Que bom, eu sinto a palavra. E não sou melhor. É que você às vezes quer viver o que eu estou sentindo. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Então, voltando ao assunto, eu já vivi muito isso, de querer estar no congresso, de querer... E aí eu percebi, como você falou, Kathleen, que era muita emoção. E a emoção, do jeito que ela vem, ela vai. Ela passa. A gente tem que ter uma convicção de que nós somos chamados e que Deus nos ama. Que haverá dias que nós vamos sentir fortemente a presença de Deus e que haverá dias que nós não vamos sentir, mas Deus está presente. Haverá dias que a palavra vai sacudir a gente por dentro, Deus está falando com a gente, e haverá dias que a palavra está sacudindo alguém que não é a gente, e o culto foi uma bênção também. Foi uma bênção também. Não tem essa palavra, não. Porque a gente não vai ter uma palavra. Uma pessoa, pastor, estou com saudade de uma palavra que faça tremer os ossos. Eu falei, lê a Bíblia. Tá tudo lá. Eu também queria, mas lê a Bíblia, eu também quero. Quem que não quer essa emoção, né? Então eu já vi muito isso. É um congresso, o próximo evento, o próximo retiro. E aí as pessoas vão se pautando nisso, nessas experiências. Na verdade, a gente é chamado a viver por uma fé, por uma convicção. Nem sempre as nossas emoções vão corresponder e não tem problema nenhum. Tem culto que você vai chorar, tem culto que você não vai chorar também. E a Bíblia é a mesma, Deus é o mesmo, Deus está neste lugar. Aquele culto, Deus tratou poderosamente com o Henrique, e eu fico feliz de ele ter tratado com você, Henrique. Não estou saindo daqui, que culto. Não, e o culto é para o Senhor, e ele tem a sua maneira. Mas eu já vivi muito isso, de esses picos, o próximo retiro, o próximo evento, o próximo louvor, né? E você fica. Mas espera aí, é a palavra de Deus. E quando você ama a palavra de Deus, e isso é uma convicção, fundamento na sua vida, você vai vivendo isso dia a dia. Tem dia que você é mais alto. Tem dia que eu fico escutando o mesmo louvor 20 vezes. Minha esposa fala, por que você está ouvindo esse louvor? Porque eu estou ouvindo esse louvor. Você está falando comigo? Estou ouvindo esse louvor de novo. E tem dia que também. E Deus está presente. Tem dia que eu prego. Meu Deus, o céu desceu, hein? Que bênção. Tem dia que eu prego que nem eu aguento me ouvir minha voz. E o irmão fala, pastor, que palavra, hein? Rapaz... Verdade, o pastor falou, eu falei. O pastor falou. Que bom. Tem dia que eu saio do culto voando. Tô muita vontade para falar com vocês, tá bom? Vontade de pegar o diabo pro chifre. Vontade. E tem dia que eu saio, mas Deus é o mesmo. E
quarto, estou na igreja de novo. Domingo cedo, domingo à noite, porque é uma convicção de fé. Eu não estou falando de ser religioso, estou falando de uma convicção de fé. Então o jovem, quanto antes ele aprender a ter essa convicção que estou com Cristo, ainda que as minhas emoções sejam contrárias, que eu não sinta, que eu não chore, que eu não ri, que não tenha aquele louvor, Deus está comigo. Deus está comigo. Isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Porque foi assim com os discípulos. Sim. Quando Jesus apareceu ressurreto, ninguém parou mais esses homens. Aquela convicção, Jesus está vivo. Quantas experiências, não é um debate teológico, claro, mas quantas experiências fortes do Espírito Santo tem registrado na Bíblia, em Atos? Atos 2, que a gente conhece. Evidência forte do Espírito, que todos, né? Sim. Isso não me falha a memória, em Atos aparece mais 4 evidências, quando eles estendem as mãos, falam, você recebeu o Espírito Santo, mais 4 evidências, assim, eu vou usar um termo visual, que você vê, né? 4? Não tem mais. Mas eles não precisavam disso. Entendo o que eu estou dizendo? Não é que não precisava. Estou dizendo assim, eles já tinham visto Cristo vivo. Eles já tinham passado essa fase. Cristo vivo, Cristo está vivo. Então eles continuaram orando, continuaram clamando e buscando. E o evangelho chegou até a gente. Vai jogar cortar a cabeça? Corta. Vai jogar, joga. Eu vi o Cristo vivo. Quem tira isso deles? Quem tira? Então, essa convicção de Cristo está vivo, que Ele está conosco pela sua palavra, Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, tem que levantar a gente. Quando a gente estiver desanimado, a gente tem que lembrar dessa palavra. Cristo está comigo. Quando você estiver cansado, Cristo está comigo. Quando estiver abatido, Cristo está comigo. Quando você tem aquelas aparentes derrotas, você tem que falar, mas Cristo está comigo. E se Deus está comigo, eu posso. Eu não posso, mas se Ele estiver comigo, eu posso. Eu sozinho não posso nada, eu dou só trabalho. Mas se Cristo estiver comigo, eu estiver com Ele, vai dar certo. Então eu já passei por essa experiência de altos e baixos, mas você vai fundamentando só a palavra de Deus. Certo, Henrique? Isso. É isso. Falei da África já? Falou. Tive, né? Então, e essa experiência também ajudou muito a África, né? Preguei lá. Eu lembro, eu vi as fotos no Instagram lá. Preguei lá. Foi mover. Porque tem esse negócio que todo missionário quer ir pra lá. Praticamente, né? Todo missionário, missões, você fala todo missionário não. Quando a gente fala de missão, já se fala que vai pra África. Você já né? pensa na África, né? Porque você pensa na carência. Né? Na carência. Mas eles não têm carência. Quando eu cheguei na África, quem tinha carência era eu. Eles não têm miséria. Quem tinha miséria era eu. Eu era o miserável. Eles não têm miséria. A gente, eu. Você vai ensinar mais A igreja, fui pregar numa igreja. Puxa vida, gente. Fui pregar numa igreja. Banco ainda de madeira. E fui tocar violão lá. Nem sabia, nem tava lá. A igreja bem simples, o pastor bem simples. Quando deu tempo de ir embora, eles foram na base me visitar, falar tchau pra mim. Eu chorei copiosamente. Tanto presente que me deram. Da onde esse povo tá tirando isso? Da onde estão tirando isso? Roupa, que eles nem gostam, né? Se usa uma roupa, minha esposa uma igual, meus filhos igual. A igreja passou e falou o tamanho da sua roupa, sua esposa. Eu nem sabia. Passei vergonha, que não sabia. Não sei até hoje. Aí você, a igreja quer dar um presente pra gente. Mas que igreja? A igreja aqui, mas eles têm, não sei, eles querem dar presente. Pastor Fernando. Panos, eles consideram pano a honra, né? Sim. Dá um pano pra você é uma honra. Panos. Sapato. Roupa. O miserável era eu. Eles me deram presente, nem cabia na mala. E eu falei, Senhor, né? Senhor. Uma igreja cheia do poder de Deus, sabe? Então quem era o pobre lá era eu. Então quando a gente fala da África, porque a gente quer levar a nossa vida lá. Sim. Então você fala assim, tem carência, mas é as nossas, a gente pega as nossas coisas e quer colocar lá dentro. Então, realmente, a energia elétrica, saneamento, você quer levar a sua vida lá. O saneamento, o acesso à educação, né? Eu dei aula na África e hoje fundaram uma escola.
fundaram uma escola. A pastora Sheila, o pastor Roberto, sim, pastor, você precisa vir ver a escola como que tá. Como a gente começou, lembra? Eu dei aula para 3 crianças lá, a filha da missionária, mais 3 da aldeia que entendiam um pouco lá do português de Portugal. E eu pude fazer um trabalho ali com eles de matemática, depois peguei os adolescentes e tal. E eles queriam fazer uma escola na base, porque a escola mais perto era de 7 a 10 quilômetros, eles iam a pé. Então, um dos projetos que eu fui ajudar era começar uma escola mais perto da aldeia, onde eles trabalham ali, né, dão sopa para as crianças. Então, acesso à alimentação é difícil. É difícil, não é eu vou no açougue, não é eu vou no mercado, não tem. Não tem. Então, quando a gente vai lá, a gente tem isso. Vou no açougue, não tem que açougue. Que mercado? Não tem, é o que planta e o que vai gerando aqui. Então, isso, quando a gente fala de África, é isso, é os acessos que a gente quer ter lá. Mas para eles... Então, às vezes a criança come 1, 2 vezes ou 1 vez ao dia, porque é difícil o acesso à alimentação. É pesca, é plantação, se deu certo, é fruta. Então não é como a gente, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, pizza, lanche, não tem essas coisas. Então, quando fala assim dessas carências, é isso, os acessos. Mas isso não impede o povo de ir para a igreja, não impede o povo orar, de clamar ao Senhor, de ter culto, eles fazem evangelismo também. Né? Quando fala ir para lá, é por causa disso. É por causa disso, de algumas carências. Então, o que eu pude ajudar naquilo da minha formação? Se eu posso dizer que havia alguma carência, era questão educacional. Mas você foi para isso? Para isso, eu fui para isso. Aí o pastor vai, claro, que chama para pregar. Então, eu preguei em muitas igrejas, tive em muitos lugares, outras aldeias, né? E na missão, durante o tempo que eu estava lá, eu dei aula para as crianças. E aí começou o trabalho. Hoje tem uma escola lá muito legal que eles construíram. Top. Né? Falei da África de novo? Então, e aí? Pastor, voltando então agora para cá, nossa região. Brasil. Jaú, Rião 523, a nossa superintendente, pastora Celina. A gente pode ser missionário com célula. Claro que pode. Claro que pode. Sabe, O senhor que trouxe para nossa região célula, né? Em termos, sim. Na época, eu me aproximei do pastor Henrique, né? Pastor Carlos Henrique, tinha um trabalho muito forte em Bauru. Né? Trabalho muito forte em Bauru. E logo com a pastora Celina como superintendente, já conheci o trabalho do pastor Henrique em Bauru, que ela também é de lá. Então foi uma conexão, né? Eu me aproximei dele, que já tinha um trabalho, né, em Bauru muito forte, estava muito forte, me aproximei dele, a pastora Celina abençoou. Então foi através dele que comecei a trazer aqui. Mas na nossa região já tinha o pastor Toninho, que trabalhava com célula já, com encontro. Eles iam em Ribeirão Preto, já ia o pastor Toninho. Tem muitos pastores da região que pegou essa época anterior à célula. Não é? Então, eu vou dizer que eu trouxe, oficialmente não. Eu só comecei a dar um start num novo momento da igreja, na nossa região, num novo momento da igreja, porque também houve um momento de muita confusão. Já tinha se falado do G12, né? Essa época do G12. Houve um momento de muita confusão. Algumas pessoas não entenderam o princípio ali e começa a gerar confusão. Então, isso impediu um pouco o trabalho. Então, o desafio quando eu vim é trazer um pouco mais de esclarecimento, até hoje. Trazer um pouco mais de esclarecimento. Vou dar um exemplo, Henrique, fazer missão na célula. Vou dar um exemplo. Você canta bem? Você canta? Então, se vocês... Você canta. Deus tem dado graça. Hoje já não é mais tanto. Na época da Fadonha estava até melhorzinho, viu? Hoje é só com a graça. Só o povo da minha igreja que me aguenta. E tem que me aguentar, né? Mas, Henrique, vamos supor que você é do reino. Então, no louvor você não tem espaço. No louvor você não... Nem palma sai no ritmo. Né? Nem palma bate no ritmo, né? Tem gente que não canta no tom, canta no jerry, né? Então... E aí você não tem espaço. Aí você não é bom no louvor. Você vai procurar que você é bom em quê? Só gambiar. E presta atenção. A gente pega a igreja e começa a colocar algumas pessoas naquilo que a gente acha que ela é bom. Que tem uma coisa legal aí. Ó. Mas se todo mundo quiser cantar? E se todo mundo for cantor? Não dá. Mas todo mundo pode anunciar o evangelho. Quem canta pode anunciar o evangelho. E outra, a questão é uma questão de percepção. Às vezes a pessoa está na igreja, ela tem aquela visão
Eu falo sem temor porque eu sou de igreja. Que o pastor ali tem importância, tem a sua honra, mas é o pastor que está ali, é o louvor da igreja. A gente tem essa ênfase que parece que é um patamar superior. Na verdade, pela graça, estamos todos iguais. A gente vai à igreja, tem essa visão que eu sou útil se eu estiver no louvor. Eu sou útil se eu for das mídias. Se eu não for da mídia, eu não sou útil. Eu tenho que ser da coreografia. A gente tem que ficar buscando alguma coisa para ver se encaixa. Quando, na verdade, todo mundo pode anunciar o evangelho. Agora, pode ser que você não tenha aptidão musical, talento, mas você é extremamente útil na pregação do evangelho, que foi para isso que Cristo nos chamou. Você, a hora que desligar aqui as câmeras, tá todo mundo anunciando o evangelho. Desceu, tá todo mundo anunciando o evangelho. Eu acabei de pregar, eu tô na minha empresa anunciando o evangelho com os meus amigos, anunciando a palavra. O que foi isso que Deus nos chamou? Então, a célula nada mais é do que trazer na igreja para a importância de que todo mundo é importante. Usou o nome célula porque tem um termo biológico certo, né? Mas a célula é a menor unidade do corpo humano. Então, todo o nosso corpo é movido por célula. Então, entendeu que o corpo de Cristo é uma grande célula. Células que se unem e compõem o corpo, onde todo mundo é útil. Qual que nós temos em comum? Que todo mundo precisa do Espírito Santo. Olha só, então todo o corpo precisa do Espírito Santo. Então, a célula é isso. É a pessoa se dispondo a fazer. Olha, que bom ter um louvor da igreja abençoado. Glória a Deus. O pessoal lá arrebenta, mas todo mundo ganha dor de alma. Então, o pessoal lá da mídia, o pessoal arrebenta. Glória a Deus, o pessoal tá voando mesmo. Mas todo mundo ganha dor de alma. Da coreografia, todo mundo ganha dor de alma. O problema é que a gente parou. Algumas pessoas, né? Não, estou no louvor, é isso, estou no louvor. Sou do diaconato, e acabou ali o ministério. Não, isso aí é uma parte. E todo mesmo está lá fora. A igreja tem que manifestar. A igreja tem que manifestar. Tem que se levantar e pregar o evangelho. Todo mundo precisa abrir a casa. Que bom se todo mundo pudesse abrir. Abra se você puder. Se você tem esse treinamento, esse cuidado. Mas todo mundo pode pregar a palavra. No trabalho, na empresa, nos amigos da bola. Tudo para pregar o evangelho. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu li em uma reportagem há algum tempo. Não tive tempo agora de voltar para ver certo a fonte. Mas eu vou falar algo aqui que, se de repente não for, explica o que eu quero dizer. O que é o assunto? Eu li alguma vez que um dos treinamentos da Disney para os funcionários manterem acesa a chama da Disney, da magia, porque a Disney tem que ter essa magia. Sim. Se não tiver essa magia da fantasia, é só um parque de diversão. Mas eles mantêm aceso o quê? A magia. Do príncipe, da princesa, do ursinho, do não sei o quê. E põe isso na mente da criança, do adolescente, que eles querem que... eu quero ir pra Disney. E não é por causa do parque de diversão, é por causa da fantasia. Fantasia. Até os adultos que vai lá ver o Star Wars, é a magia. É um parque de diversão. Um parque, mas tem a magia. O meu filho que é apaixonado por dinossauro. Jurassic World. É a magia, é um negócio, eu quero ir lá ver, tal. Então, diz que para manter os funcionários sempre animados, empolgados, eles fazem uma escala, falam, o treinamento hoje dessa galera aqui é mudar o dia de alguém. Porque quando você mudar o dia de alguém, você é mudado, e por ser mudado, você se torna um funcionário melhor para a empresa. Olha só. Muito bem, o que eles fazem então? Aí solta essa equipe pelo parque. Eles vão pro parque, vão pro estacionamento, vão para diversos lugares, procurando alguém para mudar o dia. De qualquer forma. De qualquer forma, mudar o dia. Então acontece assim, vai no estacionamento, aí tá lá uma família, a criança chorando. Aí ele vai se aproximando, o que foi? A gente comprou o ingresso, mas chegou aqui, não conseguiu entrar, aconteceu não sei o quê, vai contando. Aconteceu, puxa, e não vão conseguir entrar, não sei o que aconteceu com o ingresso, tal. Vai entrar todo mundo. Porque eu sou funcionário. Mudou o dia daquela pessoa, daquela aí família. Entra a família, já chora. A família chora e abraça as crianças e chora. E abraça depois o funcionário chora também. Chora, meu Deus, consegui. Entrou. Porque pra eles isso é mais um dia. Mas pra turma que tá ali naquele momento, foi uma expectativa, um tempo, um dinheiro, uma preparação. Então, vai sentindo um mistério aí, vai sentindo a palavra aí. Deus vai falar com você. E aí, ó, o outro. O outro vai e parece que as apresentações também tem horário. Então tem horário que você vai ver o Mickey em tal lugar. Mickey, né? Tem hora que você vai ver o Mickey em tal lugar. Tem hora que você vai ver a princesa, vai ter o desfile e tal. Tudo é uns horários. E a criança lá não conseguiu ver o Mickey.
Não viu o Mickey. Não conseguiu. Era o que ela mais queria. Quer ver o Mickey, quer ver a mim. E começa a chororô. Até que tem um funcionário lá. O que foi? Perdemos horário, desencontramos. Não viu o Mickey, quer tirar foto. Quantos anos pra vir aqui tirar uma foto do Mickey? É. Pera aí um pouquinho. Aí ele sai, liga pro amigo, põe fantasia. O que foi? Achei um que quer ver o Mickey. Aí o amigo põe a fantasia, ele aguenta um minutinho aí. O dia daquela criança. Vai lá e vem com o Mickey. Quando a criança vê o tal do Mickey, abraça o Mickey. Oi, bati aqui, desculpa. Abraça o Mickey, chora. Depois abraça o funcionário, chora também, porque viu o Mickey. Fala o Mickey, né? Imagina se a gente levasse a sério mudar as vidas das pessoas com Jesus Cristo. Mudar a vida de alguém. Te apresentar Jesus Cristo. E não é para isso que Jesus nos chama? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Milagre de transformação. Se a gente carregasse... Gente, eu falo, carregasse Cristo vivo, né? Eu vou te falar de Jesus. Porque, imagina aí, você vai batizar alguém. Eu falei de Jesus para você. E começa em você, repita toda a sua casa. E você teve a oportunidade de mudar. Não é questão de mudar a questão financeira, mas a questão espiritual. Sabe, você mudou a sentença de morte, a sentença de vida. Sabe, isso é maravilhoso. E ele só pode mudar o dia de alguém porque ele tinha acesso na casa. Sim. Eu só posso mudar o dia de alguém espiritualmente se eu tiver acesso com Deus, se eu tiver acesso com o Pai. Então, Rick, você vê quanto assunto a gente pode falar aqui, mas o princípio é o mesmo, é Cristo, é Ele vivo em nós, de tal forma que a gente quer que você se encontre com Ele, mais que o Mickey, sabe? Mais que você se entreter, eu quero que você se encontre com Cristo, porque as emoções vêm, igreja, mais Cristo, Ele é tudo, em todos, para com todos. Então, Henrique, eu não sei nem quanto tempo a gente tem aí. Fala que a igreja precisa de avivamento, que o Brasil precisa de avivamento. É verdade, mas que a igreja precisa de gente que tem esse Cristo vivo no coração. Gente que na igreja tem esse Cristo vivo. Não vamos falar de Jesus. Fazer um culto para falar de Jesus, fazer de tudo para falar de Jesus, para que as pessoas recebam Jesus. E Jesus falou isso para todo mundo, anunciai. Ensine ele a guardar todas as coisas. Ensine eles. Muitos não vão querer, é verdade. Muitos não vão querer. Mas tem aqueles que querem. Tem aqueles que estão sedentos e você vai encontrar se você tiver esse Cristo vivo. Cristo vivo. Então, Henrique, por que eu estou falando isso? Por causa da célula. Não sei o que você ia falar. Eu achei também. É isso. De tal forma que você quer que as pessoas venham à igreja. Sim. Você quer que as pessoas conheçam a Cristo. Você quer que as pessoas estejam nesse ambiente de louvor, de gratidão, de Cristo fazendo algo em nós, mudando a história da nossa vida, libertando, salvando. Então isso incendeia uma igreja. Pessoas apaixonadas por Jesus, uma fé contagiante. Olha, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa conhecer a Cristo, a Jesus, e servir de todo o teu coração, amá-lo de todo o teu coração. Sabe? Tem uma estatística, puxa, eu tô ruim de fonte, hein? Mas tem uma estatística, eu podia trazer o autor. Ele fala, se cada membro ganhasse um, esse um se tornaria 2. Esses 2 ganhassem mais um, eles tornariam 4. Ele vai numa exponencial, né? Ele falou, se a gente começasse a pregar o evangelho hoje, e a gente começasse nesse princípio, a gente já teria ganho o mundo todo em menos de 10 anos. O mundo todo. Ganho assim no sentido anunciado, né? Que quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Deus enviou, Jesus morreu, salvou, e o Espírito Santo convence. A gente anuncia. Então cada um faz seu papel. Mas no sentido assim, se cada um tivesse falado, o evangelho já tinha chegado. Você vê que poderoso, ele faz essa conta. Eu preciso achar de novo para estudar. Ele faz isso, se você ganha um. Como se a gente tivesse começado hoje. Você ganha um. Zerou, vamos daqui pra frente. Você ganha um. Aí vocês 2 ganham 2, não são 4. Esses 4, 8. Aí vai numa exponencial. Aí a gente já tinha ganho. O evangelho já tinha chego. Então, o evangelho não é somente para nós, mas não é somente sobre nós. Então, ó, como eu comecei no princípio, é por nós, através de nós, apesar de nós. Apesar de nossas limitações, nossos erros, nossos pecados, é se arrepender, se levantar e falar, eu quero ser útil para o reino de Deus. Quero produzir o reino de Deus.
Quero fazer isso, sempre queimou meu coração. Quero produzir para o reino de Deus, fazer para o reino de Deus, sem medo, sem temor. Nem tudo eu acertei. Você fala assim, eu errei, mas fui tentando acertar. Eu posso não ouvir tua voz, me precipitei, mas sim, Senhor, me perdoa, deixa eu começar de novo. Então, a vida cristã de fé é um eterno recomeço. É começar amanhã outra vez, me apaixonar por Jesus outra vez, amar Jesus outra vez. Começaria a ler a Bíblia de novo. Então, lê a Bíblia de novo. Lê um salmo, volta a orar. Não ora 1 hora, ora 5 minutos, então. Mas vai buscando, começa de novo, se apaixona outra vez por Cristo. Nós não podemos olhar a pessoa como ela está agora. Nós temos que olhar por aquilo que Deus pode fazer para a pessoa. As pessoas não vão vir prontas para a igreja. É isso que as pessoas querem, que a célula comece as pessoas comecem a animar e vêm as pessoas. Sim. E como que as pessoas vêm? Cheio de mania. Cheio de coisa. É assim, tá no mundo. Não vem. Mas a gente não ama o que tá vindo aqui. A gente tá vendo o que Deus pode fazer. Então, às vezes, algumas pessoas não querem porque começam a lidar com isso. E algumas pessoas da igreja... Ai, mas né? Essa igreja... Eu quero deixar uma palavra, Henrique. A igreja é para todos. Pensa em todos. A igreja é para todos. A igreja dos homens, não. A igreja dos homens não pode ter defeito. Como era a igreja dos fariseus. Lá não podia ter defeito. A mulher do fluxo de sangue. Ontem eu preguei na igreja o homem da mão esmirrada, né? Da mão ressequida. Olha só que mensagem. O homem da mão ressequida. Mas ele não podia estar na igreja. Da igreja dos homens, não. Mas o dia que ele estava lá, Jesus estava. E aí tem milagre. Então, na igreja dos homens, não tem espaço para defeito. Para problema. Na igreja dos homens, não. Mas na igreja de Jesus tem. Porque a igreja de Jesus é lugar de transformação. Então, uma igreja de Jesus para todos, porque todos podem ser transformados. Se você não quer ser transformado, muito bem. Mas a igreja é para todos. Se você quer ser transformado, tem lugar para você na igreja de Cristo. Todos nós precisamos de transformação. Todos os dias. Então, a igreja é para todos. Sim. Então, a gente tem que ter preparado para todos. Todos virem à igreja. Porque a gente crê em quem? No transformador. Que é Jesus Cristo. Então, quando isso está claro no nosso coração, quando isso está claro para a igreja, pronto. Todos os problemas que advêm é por causa dessas coisas. A gente está lidando com pessoas que não vem com a Bíblia debaixo do braço. Não vem aquela seletiva. Não, isso aqui dá muito trabalho. Eu vou naquele lá que tá mais fácil. Eu falei. Dá mais trabalho que você sabe que a gente está em processo, né, de mudança e tal. Eu falei, gente, vocês são uma bênção. Olha que povo bonito que vocês são. Olha que família bonita que vocês estão aqui. A igreja nossa, banco estofado. Olha que beleza. Nosso louvor é uma bênção. Olha quem eu ajudo, tem um cristiano. Fui falando, né? Olha quanta coisa boa. E para isso que a gente nos chamou, para ficar entre nós. Cadê os problemas? Para ficar entre nós, vai dar um monte de problema. Vamos continuar firme que Jesus está aqui. É Jesus que faz o milagre. Então eu falei, gente, eu podia ficar aqui com vocês. Olha que beleza. Tudo bem, a igreja está bonita, está pintada, a cadeira estofada, tem som, tem microfone. Eu prego uma palavra aqui, né? Vamos para casa. Canta os 2 terríneos, bate palma, glória a Deus. A oferta aí, tudo bom, vambora. Come pastel isso. Ainda no final do culto. Isso, vamos no jornal comer pastel, ele fazendo propaganda já. Porra. Aí, é isso. É isso. A gente vai pra igreja de domingo. A gente só vai na Santa Ceia. E é isso. A gente não toca mais. Até quando a gente vai orar não vai sentir o poder do Espírito Santo? Até quando vai ser um problema o culto de oração? A pastora Maria, lei de intercessão. Imagina a guerra que é. Parece que tem que... Até quando isso? Não, uma fé contagiante. Jesus está vivo, a gente tem que orar. Porque sem ele a gente não vai para frente. Sem ele a gente não aguenta. Então a gente tem que orar, tem que ter uma fé contagiante. Então, se você for para a África, Deus abençoe. Você pode ir para casa vizinha. Você pode atravessar a rua. Você pode abrir a porta. Você pode abrir, você pode ajudar seu pastor na igreja. Você pode. Você pode. Sabe, você pode. Então, o que a igreja precisa é disso, de pessoas que se levantem com uma fé contagiante. Sabe, uma fé contagiante. Então, quando você começa a lidar com isso, com pessoas que querem ficar ali acomodadas, é ruim. Sim. Mas quando a igreja começa a clamar assim, me deixa incomodado. Deixa incomodado. Quero ter uma santa... Sabe, Henrique, eu oro ao Senhor, de Senhor, eu quero sempre ter uma santa incomodação, sabe? Não é ansiedade, mas é de querer produzir para o reino. Porque quem é interessado que a igreja cresça? Quem é o maior interessado que a igreja cresça? Deus. Só. Ele investiu o filho. Tudo. Ele é o maior interessado. Eu vou ser um pé de tropeço? Não. Deus me orienta. Não está falando lá de Guarapuã, né?
Como tá animado. Falei assim, eu não quero ser pedra de tropeçar, não. Ai, que ainda bem que não foi. Olha que benção que tá aí o pastor Pietro voando, pregando, apaixonado. Você fala, que benção, glória a Deus. Aí você vê a igreja começa a refletir aquilo, essa paixão. Então, a célula é isso. O nome célula, a pessoa, mas esse é o menor organismo do corpo humano trabalhando. É o menor organismo do corpo humano, biologicamente, né? O menor organismo do corpo humano que trabalha. Então, na igreja, não tem maior, não tem menor, é todo mundo trabalhando pro reino. Amém, gente? Amém. Glória. É só a nomenclatura, né? Pequenos grupos e tantos outros. Pequenos grupos. Puxa vida. Coisa. Você pode falar de Cristo na hora do futebol. Sabe? No trabalho, para um amigo, pra uma pessoa. Ó, os cristãos que estiverem me ouvindo, me fala aí, ó, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Metade do ano a gente já tá aí. Quantas pessoas você falou de Jesus? Porque, Henrique, eu tenho um temor, sabe? Assim, ó. Às vezes você não ganha e atrapalha quem tá ganhando. Às vezes você não leva pra igreja, mas tira. Você tira. Não ganha ninguém, mas atrapalha quem tá ganhando. Aí é perigoso. Eu acho que ganhar é difícil. Pra ganhar, pra retomar depois é... Aí você tá mexendo com a noiva de Cristo, né? Então, eu tenho um temor. Senhor, eu não quero ser pé de tropeço. Tem misericórdia, eu não quero ser pé de tropeço. Eu quero ser um produtor do teu reino. Me ajuda, me conserta, me orienta, trata comigo, me quebra, faz de novo. Eu não quero parar. Eu não quero deixar de ser útil pro reino de Deus. Amanhã, então fui pra África com esse... Falando da África de novo, né? Mudou a cabeça, né, pastor? Muda. A palavra que eu falei pra você, acho que foi o próprio Espírito Santo que soprou, né? Eu fui lá. Sim. Para aprender. Eu era pobre. Eu era pobre. Você vai lá para crescer, para você entender as distrações. Não tem distração. Você é de Cristo, não tem conversa para você, não. Você está revestido, não tem vez, não. Não, isso muda. Essa vergonha. Isso muda a sua cabeça. Ou então você vai ser um cristão apático. E no reino não tem apatia. No reino não tem apatia. Não existe pessoa em cima do muro. Isso não existe. Pode passar batido por um tempo, né? Não existe. Tô em cima do muro. Não existe. A gente usava... Sim ou não. A gente até falava na igreja de vez em quando. Até eu falei, né? Não, tem gente que é pé na igreja, pé no mundo. Isso também não existe. Pode ser no nosso visual. Sim. Mas espiritualmente, não existe. Ou você tá ou você não tá. O muro não existe. Você tá com o pé cá. Não existe. A gente fala isso, é uma coisa nossa. Sim. Tá com o pé na igreja, pé no mundo, meio lá, meio cá. Não existe. Ou você tá, ou você não tá. E eu quero tá. Eu quero tá com Cristo. A gente precisa hoje acordar e, que nem o senhor falou, se a gente pegar um ano e ganhar uma pessoa, e isso durante 10 anos, eu ganhei uma pessoa por ano. Durante 10 anos, e os 10 fizer a mesma coisa, Pronto. vai Tá aí. Ó, conta quantas igrejas tem em Jaú, vai. Das maiores às menores. Pode pôr, vai. 100. Por aí. 100. Vamos pôr 10 mil toda igreja. Aí tem umas 100 mil pessoas. Não tem? Jaú tem quantos habitantes? Vai ter 50 mil pessoas pra gente ganhar. Ó, a gente põe 10 mil em cada igreja, ainda tem gente pra gente ganhar. Nossa. 100 igrejas. Tem mais de 100 igrejas. Tem. 150 igrejas, vai. Aí tem uma cidade com 150 igrejas, cada uma com 1000. 151 mil habitantes tem já. Ó. Obrigado. Gente, imagina o que pode ser uma cidade. Enche todas as igrejas, pode encher. Todas as igrejas. Tem gente pra ganhar ainda. Tem pra ganhar. Enche, tem 500, 600, enche a tua igreja. Vai ter gente pra ganhar ainda. Maravilha. Por quê? Porque a gente quer se acomodar. É perigoso. O comodismo é perigoso. Perigoso. Que a gente sempre lute contra isso. É por isso que eu gosto da célula. Porque ela te tira desse comodismo. Porque você tá num dia normal, você já tem que preparar a mensagem, você tem que ler, suas distrações acabam. Eu tenho que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem que preparar a mensagem. Aí você chega na célula, você tá lá, tem que preparar o lanche, você tem que preparar as coisas, preparar o lugar. Tem que fazer evangelismo. Fazer evangelismo. Convidar, não é? Olha como move. Convidar. Nisso. Já foi. Quanto que é? Eu tô com um ponto. 286 igrejas para cada 100 mil habitantes.
Olha como que eu já mudo a minha rotina. Eu já tenho lá, agora eu tô preparando mensagem, já tô... Opa, agora tem uma pessoa que tá do meu lado. Ô, falando, e aí, o que nós vai fazer essa semana? Bora! Vamos mudar. Já mudei meu tempo vago e já vai mudando. Minhas conversas aleatórias já vai mudando. Estou puxando pra mensagem. Não é? Mas isso, Henrique, quanto mais você faz, mais ânimo te traz. Mas ele não traz. E não é um fardo, é uma alegria. A mensagem. Você está trabalhando, tem que trabalhar no seu trabalho, tem seu sustento. Mas você está ali ligado, tem que fazer bem feito. A Bíblia pede pra gente honrar o nosso trabalho. Mas que ao mesmo tempo você também está ligado na célula, você está ligado no céu. Hoje tem célula, tem mensagem. Na hora do almoço tem que mandar um zap lá para ele. Tal. É muito cômodo, que nem o pastor falou assim, acordar na hora do culto. Falou, tem culto. Na célula eu não consigo fazer isso. Você tem que se preparar. Não dá, eu tenho célula hoje, não dá. Se eu acordar assim na célula, a turma percebe. Não vai pra frente. E pra mim vai ser um peso, vai ser um fardo. Aí virou fardo, acabou. Agora tem ânimo. Ainda, quando você tem ânimo, ainda que você não tenha resultados, você tem propósito. Você tem propósito. Às vezes tá ali batalhando pra ganhar e o cara... Mas tudo bem, tem um propósito. Uma hora chama... Pega. Às vezes eu sou líder de grupo de jovens lá, às vezes a gente tem... a turma não vai, você briga, não, hoje vai vir um monte. Você chega não lá, vai. tá os mesmos. Acaba o culto, já começa. O que eu vou fazer sábado que vem pra turma vir? Não sei, vou pôr uma churrasqueira lá na calçada, fazer esse espetinho depois do culto. Mas eu vou puxar alguma coisa. Eu tenho um propósito, eu sei onde eu quero chegar, eu sei por que a gente tá ali. Não pode parar. Henrique, vou usar uma palavra, você vai ver os frutos do seu trabalho, sim. Mas a alegria que você tem, a nossa alegria no reino, não é somente pelos resultados, mas é por estar fazendo. Por estar fazendo. Tô fazendo. Não estou valorizando, é verdade, mas tô fazendo. Não vem um gato, mas tô aqui. Feliz. Fico triste que não vieram, mas tô feliz por estar te servindo. Então, Henrique, quanto tempo a gente tem? Tá acabando. Eu quero pregar ainda. Tem uma mensagem. Henrique e Kathleen, qual foi o milagre de Naamã? Conheci. Qual foi o milagre de Naamã? Foi curado. Todos nós diremos isso. Se você ler o texto com calma, Naamã já sai do culto, já sai de casa com o culto na cabeça dele. O profeta vai vir, vai me receber, vai clamar ao seu Deus, vai pôr a mão em mim. Tá lá no texto. Segundo Reis, capítulo 5, o primeiro. Tá lá, e eu vou ser curado. Acho que é segundo Reis. O culto já tá tudo na cabeça dele. Pronto. O pastor vai vir, vou dar uma oferta para ele, vai clamar ao seu Deus, vai pôr a mão sobre mim e a lepra vai embora. Sim, tá feito. A expectativa de culto dele. Aí ele vai, o profeta nem recebe e manda o ajudante lá falar para ele que se quiser ser curado, que mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Naamã fica doido. Não era o que tá esperando. Como muito crente, ele sai da casa com a expectativa do culto dele. O que vai ter no culto para ele? Ele nem recebe, sai, ele se abraça e vai, mano. Não tem rio melhor que eu. Naamã, não. Quando for pregar na sua igreja, for pregar essa, dá glória a Deus lá, hein? Pode deixar. Aí alguém conversa com ele e fala: meu senhor, se tivesse pedido coisa mais difícil, o senhor faria? Mergulha lá, vai. Aí ele dá uma quebrada, quebra o orgulho. Porque a chave do reino é você submeter a palavra de Deus, e naquela hora era a palavra do profeta. Engole o orgulho, mergulha. Foi lá, mergulhou 7 vezes. Milagre extraordinário de Deus. Saiu curado. Benção. Vai dar uma mensagem. Mas você lê o texto, ele volta a falar com o profeta. Ele fala assim: eu quero levar nem que for um punhado de terra daqui, porque onde quer que eu estiver, eu vou servir somente ao Deus de Israel. O maior milagre da Naamã foi que ele se converteu ao Deus de Israel. É um milagre, a cura, a restauração, é um milagre. Deus que fez. Mas se você ler o texto e fala: eu vou voltar para a terra de onde eu vim, eu quero levar nem que for um punhado de terra daqui, porque eu vou
vamos servir somente ao Deus de Israel. Então, falando demais, hein? É isso. Então, o maior milagre da nossa vida. A cura física nós precisamos. Quem não precisa? Mas o maior milagre é um coração transformado. Naamã teve o coração transformado. A lepra era física, mas o coração dele foi transformado. Pode ler o texto, tá lá. Para que levar nem que for um punhado de terra daqui, que o teu servo não vai servir a outro Deus a não ser o Deus de Israel. Isso faz a gente refletir muita coisa. Algumas pessoas alcançam a sua cura, o seu milagre, e abandonam a fé, ou estão na igreja lá só para a igreja corresponder às suas expectativas. Quando o Evangelho nos ensina que Deus pode fazer sim em nós, mas o milagre que Ele está fazendo através de nós também, como Naamã teve uma punhada de terra. Amém, gente? Amém. E aí? Pastor, Muita pergunta? Vamos caminhar para Tá o bom. final. Eu não achei pergunta Só- aqui no meu. Tem alguma pergunta aí? Tem pergunta? Não, no meu. Deixa eu ver se tem. Qual que era a pergunta que tinha feito, que você tinha visto? Acho que era de porque eu vi música católica, uma coisa assim. Evangélico pode ouvir música católica. Meu E Deus. aí, pastor Fernando? E aí, hein, gente? E agora que eu falo? É o que a gente falou, às vezes a gente tá tão... tomando a frente do pastor. E aí, pode falar aí. Pode falar. Às vezes a gente tá preocupado com tantas coisas fúteis, simples, e a gente acaba esquecendo que o evangélico pode escutar música católica, o evangélico precisa pregar. Não é? Henrique, eu vou falar pra você. E vou explicar o porquê que eu vou falar que pode. Pode. Pode ouvir música católica. Quando a gente fala música secular, é uma música que não tem embasamento bíblico. Sim. Então, pode ouvir música secular? Pode. Pode ler Harry Potter? Pode. E o que o apóstolo Paulo fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma. Fala que nem todas as coisas edificam. Então, eu vou trazer agora para mim essa pergunta. O pastor falou que pode, então eu vou ouvir. Aí eu ouvi uma música, de seja dado que ambiente for, aquilo condiz com a minha fé. Porque eu posso estar cantando alguma coisa que não condiz com a minha fé. Agora imagina eu, pastor, ouvindo uma coisa que não condiz com a minha fé. A Bíblia fala que a boca fala e o coração está cheio. Eu estou enchendo meu coração de quê? De coisa que não condiz com a minha fé. A hora que eu vou falar, o que sai? Coisa que não condiz com a minha fé. Posso ler N livros? Claro que pode. Claro que pode ler N livros, mas edifica você em quê? É isso que a gente tem que pensar. No que nos edifica? Tem livros bons que não tem... vou usar um exemplo. É um romance. Tem ali. Você é proibido de ler? Não, claro que não. Mas quanto te edifica? Você tem que pensar nisso. Quanto te edifica? Né? E o apóstolo Paulo chama a gente para pensar nas coisas que são do alto. Do alto. Que vem de Deus. Coisas que edificam o nosso coração. Então você vai ouvir? Vai ouvir. A questão é, você vai perder quanto tempo ouvindo isso? Porque vai te edificar, vai ter uma hora que você não tem o que tá te edificando. Aí depois, por que eu tô fraco na fé? Por que eu não tô desanimado? Pai, nessa onda que você tá aí, como você vai se animar? Você tem que ouvir coisas que te edificam. Coisas que te edificam. Então eu falo pra vocês, pode ouvir, mas vai te edificar em quê? Vai te ajudar em quê? Na hora que você realmente precisar de uma palavra, de ânimo, de força, de refrigério, não vai ter. E você começa a viver, teve a pastora Mara aqui, né? Ela é forte nisso aí, na área do louvor. Você inconscientemente começa a expressar sem perceber o que você está cantando. Então, de repente, você está cantando uma coisa, de repente aquilo está lá em você. E a música tem isso. Tem esse movimento. A gente começa a ouvir uma música para bater no pé, o ritmo, porque é um contagiante. Né? Então, posso ouvir? Você pode. Agora, tudo me é lícito e tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não vou me dominar por nenhuma. Nem todas as coisas edificam. Isso é o que eu faço. Eu tenho outras leituras. E eu gosto. Mas eu leio muito mais coisas que edificam a minha fé. Muito mais. Muito mais. Estudo outros livros. Quando era, tá fazendo especialização, se lê outros autores, outros assuntos.
ciência, política. Você vai lendo esses assuntos para você trazer um conhecimento. Quem lê um romance não é pecado. A questão é que de repente você para com tudo e não tem tempo só de edificar o teu espírito. Então não pode haver esse temor. Não, eu posso, mas eu quero buscar ler a palavra, eu quero buscar me fortalecer o meu espírito. Como que fortalece o espírito? Lendo a palavra, ouvindo louvores, claro, de Cristo, de adoração. Amém, gente? Então, ó, usando a palavra de Deus, posso todas as coisas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma, nem todas as coisas edificam. É isso que eu faço. É isso que eu faço para mim. Eu ouço outros cantores, eu estudei música para tocar, né? Aprendi violão, estudei outras coisas, mas hoje eu sou grato a Deus por poder ouvir louvores e tocar na igreja e tenho buscado isso. Tá bom, gente? É o que eu faço. Tá bom, e era essa pergunta? Então tá Pastor, bom, só tá bom de pergunta. Entrando só num assunto pra gente já sair também. Agora, pergunta. Política é importante? Já com a liberação da maconha agora? Gente, Henrique, eu vou te responder de outra forma. Essa aí da maconha. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós devemos exercer o nosso papel como cidadão. Enquanto a Igreja de Cristo estiver aqui na Terra, nós devemos exercer o nosso papel como cidadão. Jesus não é candidato. Então não tem ninguém lá parecido com Jesus. Seria melhor. Jesus não é candidato. Ele não é um candidato político. Ele é rei e governador da nossa vida. Mas ele não é um candidato político. Não é. Então nós temos que saber que Jesus não é candidato. Mas eu tenho que buscar pessoas que se alinhem com aquilo que eu acredito, que eu creio. E tem coisas, vamos usar um exemplo, Henrique. Se tem coisas que eu penso que é melhor, mas a Bíblia diz que isso não é o melhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. Então, eu vou votar em quem se alinha às coisas que eu creio que é melhor. O melhor pra gente não é a vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. E nem sempre a gente gosta. Mas é o melhor. Então aguenta, né, como Naamã. Engole o orgulho e mergulhe, submete. Porque a palavra de Deus é a melhor. A palavra de Deus é a melhor. Como a palavra de Deus orienta o casamento? Como a palavra de Deus orienta... eu penso outra coisa. Mas a Bíblia diz que é assim. Então eu prefiro. Eu vou seguir a Bíblia. Então, a política, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós devemos exercer o nosso papel como cidadão e alinhar as nossas convicções com pessoas que se alinham às nossas convicções e exercer esse nosso papel. E haverão pessoas que serão 100%, outros serão 90%, nunca vai ter Jesus Cristo. Mas eu quero os mais próximos daquilo que eu acredito ser o melhor. Certo? Então a política é importante, sim. Nós somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos do céu, peregrinos aqui na terra. Então quando estivermos aqui, vou exercer meu papel como cidadão. Tenho o direito de exercer meu papel como cidadão. Eu tenho o direito de pensar diferente. A pessoa pode discordar de mim, é um direito dela. Eu tenho o direito de discordar de você. Eu tenho o direito. E eu vou voltar conforme isso. Você não gosta? Eu também às vezes não posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Então, me respeite porque esse é meu papel. Eu vou votar dessa forma, eu penso dessa forma, então eu vou votar pessoas que se alinham dessa forma. Tá bom, gente? Então, política é importante. Certo. Agora lá da liberação. Henrique, a gente vai ver coisa. Eu vou te responder isso. A gente vai ver isso, e não somente isso, como outras coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo vai cumprir a agenda do maligno. Olha só, gente. A mentalidade, o anticristo, o apóstolo Paulo falou que a carta fala que a mente do anticristo, essa mentalidade anticristo já está na terra. Tudo que é anticristo, anti-evangelho, anti-igreja crescer, anti o crescimento do reino, essa mentalidade anticristo, anti as pautas que Cristo, que a Bíblia nos ensina, essa mentalidade já existe. Há muitos anos, o anticristo é uma mentalidade anticristo. Então isso aí é uma mentalidade. Sim. Que eles vão disseminando. Mas o que eu quero te responder, Henrique? Que a agenda, os soldados do mal, de Satanás, estão cumprindo a agenda dele. E eles vão cumprir.
e vocês são um pouco mais novos que eu, vocês podem ver coisas no futuro que eu nem imagino, mas é o diabo cobrindo a agenda dele. Eu falei isso para a igreja. O que eu quero é cumprir a agenda do reino de Deus. Agora, se a igreja não cumpre, o diabo está cumprindo a dele. E ele está empenhado. Já tem. Empenhado. Já tem gente no legislativo, no executivo, no judiciário, já tem o povo dele lá. E a igreja está onde? Então, o diabo, a gente está falando disso aqui, é um exemplo. E a gente vai ver outras coisas. Piores, porque o diabo está cumprindo a agenda dele. Agora, eu quero é cumprir a agenda do reino. Gente, para cumprir a agenda do diabo já tem. Eu quero cumprir a agenda do reino de Deus. Está atento? Opa, tem que estar atento. Mas esse estar atento não me pode me deixar acomodado. Vamos falar aqui. Gente, eu sou contra isso. E a gente fica um exemplo, tá bom, Henrique? Eu sou contra isso, a legalização. E a gente faz um podcast polêmico e fica aqui discutindo a agenda do diabo. E a gente não estabelece o reino. A gente fica aqui, não, porque eu sou contra. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente fica aqui. E ali, a gente é contra, só e discutindo a agenda do diabo. Porque o diabo, desculpa, gente, o diabo tá fazendo, porque o diabo tá furioso, tá mesmo. E vocês vão ver coisa. E o reino, que hora a gente vai estabelecer o reino? Que a igreja é quem estabelece o reino. É a igreja, através de nós, que esse reino é estabelecido. Então, quando a pessoa, é verdade, o que você acha? Eu sou contra, é horrível, tal. E aí, não vamos fazer o quê? Só ficar discutindo contra? O que não vão fazer? Você está numa célula? Postar no Instagram, sou contra. Contra, né? Contra. Tá, sim, mas vamos fazer o que efetivamente? Porque como reino nós temos que fazer. Henrique, você foi eu esqueci o nome do judiciário, né? A gente não tá lá. Sim. A gente não tem força de lutar contra isso, né? Eu tô sentindo legalizado, porque eu não sou advogado, não sou da ordem, você não é do judiciário, tal. Não podemos, né? Mas olha que interessante, todos nós podemos manifestar o reino. O diabo está cobrindo a agenda dele lá. Está disseminando, trazendo confusão, várias coisas. É o diabo. Mas para liberar agora teve um monte de carreata, um monte de coisa. Um monte de gente na rua. Já trabalhou, já foi. Agora, né? Vamos fazer o desfile da igreja. É uma guerra. Uma guerra. Aí eu vou ficar aqui. Porque eu sou contra. Onde já se viu? Tá. E aí, vamos fazer o quê? Mas cansa, é longe. É longe. Então, é isso aí. Então, o que você comentou, eu te respondo dessa forma. É Sim. Isso, é horrível. Também sou contra. Mas mais do que isso, é querer manifestar o reino. Onde tiver o reino de Deus, o diabo tem voz onde a igreja se cala. Quem tem domínio exerce o poder. Então, se a igreja tiver domínio, a igreja vai exercer o poder. E a gente tem que lutar com isso. Com todas as forças. Então, Henrique, esse assunto, outros assuntos que vocês vão trazer, nossa, que polêmica, triste, quanto somos. Então, vamos estabelecer o reino. Vamos estabelecer o reino. Primeiro em nós, nossa casa, através de nós, todos aqueles que puderem se aproximar de nós. Esse é o nosso papel. Henrique, eu quero. Tô partindo pro final, né, Henrique? Henrique, eu quero morrer vazio. Quero morrer vazio. Fazer de tudo face a face. Se minha esposa tiver paciência, meus filhos, a igreja. Eu já falei, eu sou de igreja. Sou de igreja. No sentido não de ser religioso. Sim. Não é isso que Deus quer. Que Deus quer que a gente cuide da família. Mas eu gosto de estar no reino, de produzir, de estar aqui. Daqui a pouco a gente tem um face a face. E domingo eu tô na igreja, e tô no meu trabalho, cuidando das pessoas. Eu quero morrer vazio. Vazio. Sabe? Pensou você chegar no céu, Henrique, você dá um abraço em Jesus. Que maravilha. Olha, Henrique, ó, que bom que você tá aqui. Glória a Deus, tal. Você vai viver a eternidade, tem muita coisa pra você aprender. Eu só queria te mostrar, abre uma cortina, que tudo isso aqui é o que você podia ter vivido lá embaixo. Ninguém vai ficar triste porque tá no céu. Sim. Ninguém vai, né? Mas você vai pensar, poxa, então eu podia viver tudo isso. Eu vou encerrar. Tá bom, Henrique? Tô falando demais. Não sei se tem um podcast tão grande. Mas, ó, isso é real. Uma irmãzinha da igreja, avançada em idade, já tava assim na igreja lá. Sempre tem uma irmãzinha da igreja, né? Tá lá firme com o pastor, tal. O pastor vai fazer uma visita na minha casa, abrir um café lá. Eu sempre sozinha. Aquela vida simples. Simples mesmo, aquela sozinha e tal. E vou o pastor na casa dela. Não, irmã, sempre sozinha. Começa a contar a história dela. A única coisa que eu tenho da minha família é essa carta bonita aqui, com a letra do meu pai.
Pus num quadro para não esquecer. Deixa eu ver. Aí ela vem com o quadro, desembrulha lá do jornal. Um quadro bonito, assim, tem uma folha lá dentro. O pastor pega a folha, o quadro começa a ler. É um testamento. Aquela mulher é milionária. Mas o que vale agora esse esclarecimento? Ela não pode usufruir mais. Mas a gente tem o Velho e o Novo Testamento escrito pra gente. Eu li, eu quero viver tudo que tem lá. Eu não quero abrir meus olhos lá na... Eu tenho que respeitar as pessoas da igreja, assim, mas eu leio a palavra, eu quero viver assim. Se tem isso aqui, eu quero viver. Eu quero viver. Nem que, como eu falei, nem que meus olhos físicos não vejam, mas eu quero viver. Porque a Bíblia diz que pela fé e pela paciência, eles alcançaram a promessa. Está em Hebreus. Imitai eles, que pela fé, pela paciência, alcançaram promessas. Muitos foram decapitados, mas tudo eles lá, olhando para a promessa. Então eu quero morrer vazio, Henrique. Então quando era mulher, imagina, a mulher viu, agora. Nossa, Agora. Aquele esclarecimento, agora não. Ih, irmãos, tem uma hora que não vai precisar pregar mais. O céu ninguém vai pregar o evangelho. No céu ninguém vai orar. No céu ninguém vai buscar o Espírito Santo. É agora. É agora. É agora. Não é? Então, no céu ninguém vai estar buscando o Espírito Santo. Então quando a gente busca? Agora. É agora que a gente busca o Espírito Santo. É agora que a gente ora. É agora que a gente intercede. Vai ter uma hora que não tem mais isso. Então tem uma hora que a gente vai estar no céu e é glória. E tem coisa que é para agora. Tem coisa que é para agora. Então agora é a hora de buscar o Espírito Santo, de ir para a vigília, de clamar ao Senhor, de incendiar. Porque você lê o Testamento, está escrito. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem crê e foi batizado será salvo. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Liberta os cativos. Prega a palavra. Viva, Timóteo, prega a palavra. Tem gente que não vai crer, mas você permanece firme. Continua, você tem ministério, você tem chamada. Era a última carta de Paulo. A última carta de Paulo. Ele está falando as últimas coisas. Timóteo, fica firme. Você tem chamado, era um jovem. Você tem chamado, você tem ministério. Tem gente que não vai acreditar, mas você acredita. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já estou indo, mas você está aí. Continua, não para. Olha eles. Olha eles. O quê? Olhando para quem? A promessa. Paulo morreu, quem sabe, na prisão. Mas ele estava olhando sempre para onde? A promessa. Aquilo que é maior. O reino é maior que eu, Henrique. É maior que nós tudo aqui. Estamos plantando semente hoje que a gente não sabe onde vai sair. Porque é maior que a gente. Então isso tem que encher o nosso coração. Sim. Encher o nosso coração de saber que é hoje, Catherine. É hoje, é hoje. Você que também é hoje. E depois, é hoje. É hoje que Deus te chama para se levantar lá na sua igreja, que eu estou falando com a Catherine, onde você é útil. Onde você é útil. Não procura uma igreja top. Procura uma igreja que você é útil. Tinha uma igreja top, vai todo mundo para a igreja top. Vai todo mundo sentar na igreja top. Onde você vai ser útil? Pastora Maria Geni é útil, Maria dos A4. Pastora Maria lá no Nova Jaú. Santa Helena, no Chácara. Que bom ser útil. E essa igreja top? Que Deus abençoe essa igreja top. Que lote a igreja dele. Que lote. Eu quero ser útil pro reino. Exatamente. Da igreja que o Senhor me chamou. Ao povo que o Senhor me confiou. Que tem me ouvido, tem me acompanhado, visto as lutas, as lágrimas, mas sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus, que Deus abençoe vocês, viu? Estou aqui de coração mesmo, Pastor, viu? também. De coração mesmo, ouvindo aí com vocês. Pastor, só pra gente encerrar. É isso, para encerrar. Como diz, finalizando, finalizando. concluindo. Pastor, face a face, quando vai ser? Vaga é limitada? Vaga limitada, gente. Face a face, é esse dia aí com Deus. Esse dia aí com Deus. Faz uns vídeos aí perguntando pra quem já passou. Grava aí pra gente. Maravilha. Quem já passou, sem contar muitas coisas, que tem tudo, né? Um Sim. trabalho que é espiritual, que é pra pessoa, mas a pessoa pode falar de alguma forma a experiência que é esse dia. É um dia de ministração. Vai ser no 3º domingo deste mês. Se eu não me engano, o pessoal me ajuda aí, eu acho que é dia 21. Tá bom? Ainda bem que eu tenho uma equipe boa, porque minha cabeça às vezes dá uma... Dia 21, das 7 da manhã às 4:30 da tarde. Mais tardar alguma coisa que aconteça, 5 horas, que dá tempo de sair para casa e daí para a igreja. Então é das 7 da manhã às 4:30 da tarde. Café da manhã, almoço, café da tarde, um dia assim, para você ouvir a palavra de Deus. A gente tá falando de distração? Sim. Então imagina você um dia ali, ó, ouvindo a palavra de Deus. Vai mexer com você. Porque mexe sempre. A gente passa, né? Quem trabalha, a gente tá lá, já ouviu, já sabe o que acontece, já sabe, mas sempre é tratado por Deus. Toda vez que eu tenho oportunidade de ministrar, eu também sou tratado por Deus. Que maravilha ser tratado por Deus.
que Deus ainda fala com você. Que bom você sentir que Deus ainda fala com você. E, você pode melhorar. Você pode fazer mais. Você pode. Que bom. Então, face a face é isso. Então, por que, algumas pessoas perguntaram, né? Por que está em R$70? Está mais baixo? Não é que as coisas diminuíram de preço. É que vou usar um termo assim, o patrocínio aumentou. Então, quando o patrocínio aumenta, a gente não precisa... Não, já consegue cobrir os custos do lugar. Então, não fazer em Boracéia, um teatro. O custo com alimentação diminuiu. Os patrocinadores ajudaram mais. Então, isso tu faz o quê? Reduz o custo. Do custo. Então, se eu fosse pôr na ponta do lápis, em torno de R$120. Quem já passou pelo face a face, isso era uma surpresa, mas eu posso falar, a camiseta é de primeira. Tem gente que eu vejo o pessoal andando camiseta do primeiro face a face ainda. Eu tenho. Que tem Jesus aqui. Eu tenho até hoje. Material de primeira. A gente trabalha com excelência. Material de primeira. Alimentação de primeira. Organização, a equipe técnica, o material didático fornecido. Então, se eu fosse pôr na ponta do lápis, é em torno de R$120 por pessoa. Mas o que a gente acontece? Tem esse valor? Mas não, pastor, tal coisa eu ajudo. Opa, não preciso apertar, pode reduzir aqui. Pode reduzir aqui. E você vai reduzir. Então, nesse trabalho de ser feito em Boracé, devido aos patrocinadores, as pessoas que estão abraçando, eu estou conseguindo reduzir custo. Mas só a camiseta, você pode pesquisar uma camiseta aí quanto que é. Não uma camiseta boa aí, como que é? Da Hering, vai. Uma branca da Hering, é quanto? Então você pensa. Então a gente tem uma camiseta, então tem uns custos, então nunca é pela questão financeira, mas que você pense num investimento para a tua vida. Investir um dia da minha vida, um café bom, um almoço, um café da tarde. Isso são quantas horas? Lá tá falando, Catherine, um espaço é muito abençoado, é um teatro, cabem até 200 pessoas. Mas nós não temos hoje condições de atender 200 pessoas devido a toda a dinâmica do encontro que vocês conhecem. Então não vai chegar a 200 pessoas porque a gente não tem condição. Então já temos 50 inscrições, eu quero chegar a 100, 110. Tem algum link pra gente estar colocando? Tem, depois eu vou enviar para vocês, a pessoa responde o formulário, a gente já dá para fazer o Pix no CNPJ Superintendência. No próprio formulário dá para anexar o comprovante. Se não conseguir, leva o comprovante na hora ou acerta na hora. Eu só preciso dessa inscrição. Por quê? A gente faz camiseta. Eu não posso chegar lá na sexta-feira e perguntar camiseta. A grande questão é realmente essa. Eu preciso da mídia. A pessoa faz a inscrição. Eu vou participar. Meu tamanho de camiseta é esse, tal. E você vai ver que no final a camiseta é o que menos importa, né? É só uma lembrança, porque outras coisas Deus, muito mais importante, Deus nos presenteia. Então é isso, Kathleen. Eu vou depois enviar para vocês pelo Instagram, põe o link. Se puder me ajudar, pega as pessoas que participaram, Kathleen, você, vou contar minha experiência aqui do Face a Face, dia 21. Eu sei que vai ser bênção. Pastoras, da minha mãe, pastora Lourdes, pastora Beth de Boracéia, sempre com a bênção da superintendente, né? A pastora Celina, assim, abençoou de uma forma de abrir portas, sabe? Ela abençoou para fazer em Boracéia, então na palavra dela, falou, não, pode fazer que vai ser bênção. Então na palavra da nossa superintendente, estou indo e vai ser bênção. Então todos, quem já passou, pode ir trabalhar, e quem não passou, tá aí para passar. Fala com o seu líder, pede a bênção do seu pastor. Tamo lá juntos, tá bom, Henrique? Tá. Quem quiser trabalhar, fala com o senhor. Pode falar comigo também. Beleza? E você que passou, que teve uma experiência marcante, manda um vídeo pra gente. Manda lá no Instagram mesmo, pede contato, a gente passa o contato se não tiver. Grava um vídeo rapidinho, ou pro líder, grava um vídeo rapidinho, manda pra gente, a gente edita, vai fazer um desafio, uma palavra de 30 segundos, vai. 30 segundos. Pra saber quem ficou até o final do vídeo. 30 segundos que... 30 segundos, quero falar, pouco tempo, mas 30 segundos de algo que aconteceu com você. Só não pode contar o que acontece lá. Isso aí. E não vai mandar também um monte de vídeo falando tremendo. Não, é experiência. Tremendo. Amém? Amém. Pastor, obrigado mais uma vez. O Senhor é bênção na nossa vida, na nossa região. É um prazer ter esse tempo com o Senhor, compartilhar um pouco de tudo isso. Kathleen? Eu agradeço também, eu aprendi bastante. Que bom, Kathleen, que bom. Gostei de te ouvir. E é um prazer estar aqui pela primeira vez. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe, Henrique. Obrigado mesmo. A liderança aí do pastor Gabriel, da Dila, do Vinícius. Vocês são tão jovens e tão apaixonados pelo reino. Isso também motiva a gente a saber que vai dar certo. Amém. Sabe? Vai Obrigado dar certo. Pelo jovem, pastor. Aí, ó. Jovem. Quero agradecer minha família, minha esposa, meus filhos. Sabe? Eu sei das minhas limitações.
Mas em todo tempo Deus foi misericordioso, Henrique. Então eu sou muito grato aos pastores da região, né? Todos eles que acreditam, eu posso usar um termo assim, que acreditam na gente, sabe? Sim. Que apoiam, que acreditam. Isso também tem gente que acredita. E Hebreus fala, a gente está rodeado por grandes testemunhas, né? Então, testemunhas, como não falar do pastor Pedro, da pastora Amara e da pastora Celina, essas pessoas, esses pastores da região, né? Você vê que há tanto tempo, onde eles estiveram jovens como a gente, né? Você vê o pastor Oswaldo, o pastor Lázaro, os pastores aí, o pastor Ronaldo, a pastora Maria, a pastora Madalena. Eu admiro muitos deles, sabe? São pessoas que se colocaram para ser útil para o reino de Deus. A pastora Geni. Então eu admiro muito, toda uma região muito abençoada. Meu coração se enche de gratidão. Obrigado mesmo, gente. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Espero ter acrescentado, nem que for 1% aí na vida de todo mundo que ouviu aí, tá bom, gente? Gente, só deixar um agradecimento, pastora Mara, por acreditar no trabalho, apoiar, liberar e deixar a gente à vontade de fazer o trabalho aqui. Pastora Celina, por apoiar também. Nosso coordenador, pastor Gabriel, Dila, Vinícius. E é isso, gente. Mais uma vez, mais um episódio. A gente tá de volta. Segunda que vem tem mais um episódio. Fica com a gente. Curte, compartilha. Obrigado, é isso aí, ó. Curte, compartilha. Fica com Deus. Tem o pastor também no Instagram. Segue no Instagram lá. Isso. Segue o pastor Fernando. E é isso, gente. Junião, patrocina nós. Deus abençoe.